Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Quem estiver me assistindo, me dê um feedback, por gentileza. Meu áudio está ok? Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante, né? Existem ainda muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a declaração do imposto de renda dos. Vamos começar, pois estamos aí na reta final de declaração do imposto de renda da pessoa física, e sabemos que essa é uma dúvida constante. Bom, eu verifiquei aqui, parece que meu áudio, meu som está ok, então eu vou iniciar. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Aqui é a professora Helena Freitas e hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, que é sobre a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas antes de eu iniciar sobre o nosso tema proposto, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixa o seu like, compartilha o que você... compartilhe esse link com algum outro profissional contábil, ou até mesmo pastores, que vocês acham que eles têm essa dúvida. Porque o tema que eu trouxe aqui hoje são dúvidas constantemente, tanto para profissional contábil, quanto as organizações religiosas. Eu estou aqui esperando mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar, mas se não, eu vou iniciar a live e vou deixar ela gravada para vocês. O foco aqui é que vocês entendam toda a importância, essa necessidade de fazer a declaração de imposto de renda do pastor, do ministro de confissão religiosa, indiferente de qual organização religiosa. Eu me deparo constantemente com essas dúvidas nos grupos. Então, eu vou tirar as suas dúvidas. Então, é isso, pessoal. Eu já dei 7 minutos e eu vou iniciar nosso tema e vou deixar gravado. Se você não assistiu no momento que eu estava apresentando, você vai ter a oportunidade de assistir em outro momento. Então, sejam todos bem-vindos aqui. O tema do nosso vídeo de hoje é: pastor, ele tem que declarar imposto de renda? Então, é uma dúvida constante que eu me deparo, tanto quanto profissional, quanto os ministros de confissão religiosa. Eu vou fazer a apresentação do meu material e depois nós vamos pontuar os tópicos, os critérios aí mais relevantes, para que a gente possa tirar as dúvidas no final da live. Combinado? Os ministros de confissão religiosa, eles devem entregar a declaração de imposto de renda, isso porque os valores recebidos pelo ministro a título de renda eclesiástica ou prebenda, elas são tributadas na forma da lei. Se essa remuneração for recebida direta ou indiretamente, tiver ultrapassado o limite mensal de isenção do valor de R$ 1.903,98, a igreja ela deverá fazer a retenção do imposto e depois as deduções dos dependentes. Aqui, lembrando, né, que os ministros eles têm um recebimento que chamamos de congruas, prebenda, subsídio pastoral, ajuda pastoral. Ele só não pode ser chamado de salário, porque o ministro ele não é funcionário da organização religiosa. E você já deve ter visto em outros vídeos que essa prebenda, ela é tributável e é cabível também de imposto de renda se ela ultrapassar os valores. O ministro de confissão religiosa, ele deve entregar sua declaração de imposto de renda e ela servirá de ajuste entre o que foi descontado do imposto de renda durante todo o ano e que ele deve para o fisco montante. Após esse confronto, o ministro vai saber se ele terá imposto a receber ou a pagar. Essa retenção ela é similar do que a gente já tem costume de trabalhar nos departamentos pessoal, sobre a retenção do prolabore, da folha do funcionário, e aqui não é diferente para o
o ministro, se ele receber um valor acima do rendimento isento, cabe à organização religiosa, ela tem que fazer essa retenção e repassar para o fisco. Por quê? As organizações religiosas, elas não são responsáveis por pagar o INSS de seus ministros de confissão religiosa. Mas, em contrapartida, a Receita, o fisco, ela coloca essa obrigatoriedade no quesito de quando esse ministro ele recebe um valor acima do valor isento. Não podemos confundir que a imunidade tributária da pessoa jurídica, que é direito constitucional, com a obrigação das pessoas físicas, que as integram. Assim, as igrejas, ela deve descontar e recolher para o fisco. Muitas pessoas confundem a imunidade tributária das organizações religiosas e acham que ela se estende para os seus presidentes, para os seus representantes. Não, nós não podemos haver essa confusão de patrimônio. A imunidade, ela vai alcançar somente o imposto que a gente trata da pessoa jurídica, no caso, a organização religiosa. Agora, todos os recebimentos que os ministros de confissão religiosa e seus representantes têm, esse valor, ela é cabível de fazer a retenção e fazer esse pagamento para o fisco. E quem é responsável por isso, por esse recolhimento, é a organização religiosa. Por isso que as igrejas, né, as organizações religiosas, elas devem ter um contador para poder auxiliar em todas as obrigações. E a retenção do imposto de renda sobre a prebenda, sobre a congruas, é uma responsabilidade da igreja. E quem deve declarar o imposto de renda no ano de 2021? Todos aqueles contribuintes que receberam no ano de 2020, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, rendimentos tributáveis que totalizam mais de 28.559, ou seja, trabalhadores, aposentados, pensionistas que têm uma renda superior a R$ 1.903,98 mensal. Isso de acordo com a tabela de 2020. Essa tabela não foi atualizada, então a gente ainda tem essa base. O que vai ser calculado esse imposto de renda? Salários, os honorários, férias, comissões, prolabore, prebenda, receita com aluguel de imóveis, pensões e entre outros. Agora, um ponto muito importante que nós temos aqui para o ano de 2021. Se você recebeu o auxílio junto com outras rendas, como salário, que somaram, incluindo o auxílio, mais de R$ 22.847,76 no ano de 2020, você precisa declarar, isso mesmo. Você, ministro de confissão religiosa, você que é um pastor, um padre, um ministro que representa a organização religiosa, e se você recebeu esse valor acima, né, prebenda, congruas, mais o auxílio que soma esse valor, você também já entra na obrigatoriedade. Deve ficar muito atento com isso, porque muitas pessoas receberam esse benefício e muitas vão ter que devolver. Então, além da exigência que a lei mencionava, que é acima de R$ 28.559,70, exclusivamente por causa da pandemia, do Covid que nós estamos vivendo, no ano de 2020 teve aí o benefício, aquele auxílio emergencial, e que muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas receberam. Mas, se todo o seu rendimento ultrapassar esses 22.847,76, você também é obrigado a fazer sua declaração. Fique atento, fique de olho, porque o prazo dela está encerrando. Hoje é 29 de maio e nós estamos na reta final. O prazo para 2021 foi prorrogado e encerra-se no dia 31 de maio de 2021. Se você ainda não fez sua declaração e você se enquadrou em alguns quesitos que eu vou mencionar aqui, corre que ainda dá tempo. Lembrando que, se você não conseguir fazer dentro do prazo, a multa ela é a partir de R$ 165,74, fora o cálculo que a Receita faz em cima do seu faturamento, da sua receita. Além disso, né, quem recebeu o auxílio e acumulou outras rendas acima de 22 mil, terá que devolver a maior parte do auxílio. Ou seja, se o seu faturamento deu aí 25 mil, quando você fizer sua declaração, já vai emitir uma DARF para você devolver esse auxílio.
Eu destaquei os pontos aqui, mas eu não vou ler todos, pois o nosso foco aqui é que vocês, ministros de confissão religiosa, entendam que vocês têm a obrigatoriedade de declarar de acordo com a tabela do imposto de renda. Um ponto que eu chamo muita atenção aqui também é, para quem teve, né, até 31 de dezembro de 2020, bens ou direito no valor superior a 300 mil, somando todos os seus bens, também é obrigado a declarar. Eu, no meu dia a dia, eu me deparo muito com as pessoas que elas mencionam a seguinte coisa, que ela não vai fazer, ela não é obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, mas porque ela não teve esse faturamento de 28.559,70 centavos. Mas é preciso que nós ficamos bem atentos sobre esse quesito, pois nós precisamos verificar se a pessoa não tem uma renda registrada, ou seja, CLT, mas se ela acumula seu patrimônio e que ele ultrapassa 300 mil, também é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Outro ponto importante que nós precisamos ficar atento sobre a declaração é que quando você está na obrigatoriedade de declarar, e se você não fizer a declaração, é sonegação. E nós sabemos que sonegar imposto é crime. Agora, uma dica que eu deixo, né, como profissional da contabilidade, especialista em igreja, eu trabalho muito com igrejas, né, que mesmo se aquele pastor receber uma renda que não seja obrigado nos quesitos que eu já mencionei, eu sugiro que faça a declaração do imposto de renda, pois o pastor ele não tem vínculo com aquela organização religiosa. E muitas das vezes eles precisam de comprovar a renda. Então, se ele receber um salário como prebenda, um salário e meio, mas ele não está na obrigatoriedade e seja desobrigado, eu oriento, né, que faça sim essa declaração. Pois na hora que ele for adquirir um veículo ou qualquer outro momento que precisar de comprovar renda, ele tem a sua declaração. Sabemos que para alugar uma casa precisa de um comprovante, adquirir um imóvel ou um carro, e muitas das vezes eles não têm como informar. Então, assim, uma dica que eu dou, como já trabalhando na área há muito tempo, tem mais de 4 anos que eu atuo como contadora das entidades religiosas, que eu trabalho nesse ramo, eu, assim, sugiro, né, eu indico que, pela minha experiência, que vocês façam, sim, a declaração, mesmo que não esteja na obrigatoriedade, mas faça facultativo. Agora nós vamos aqui fazer um exemplo, esse exemplo aqui foi de um cliente, ele recebe a prebenda, e a prebenda dele, ela deu 18.660. Porém, o auxílio, ele recebeu 3.900. Nessa situação, o total deu 22.560. A gente olhando aqui na exigência da lei, é 22.847,76 centavos. Nesse exemplo aqui, esse pastor, ele não é obrigado a declarar, mas, igual eu falei, diante da minha experiência, mesmo eu não tendo aquela obrigatoriedade de fazer a declaração, declare, pois vai ser uma forma dele conseguir comprovar a sua renda. Agora, vamos pegar... Não. Suponhamos que esse pastor, ele venha receber durante todo o ano R$1.800. R$1.800, ele vai ter, do final do ano, recebido 21.600. 21.600 mais 3.900 dá um total de 25.500. Nessa situação aqui, este pastor, ele se torna obrigado a declarar, pois ele ultrapassou o limite que a gente mencionou, que é do valor de 22.847,76 centavos. Então, esse é o limite que a Receita menciona que não é obrigado. No nosso exemplo, ele recebendo 1.800 mensal, no final do ano, somando a sua prebenda mais o seu auxílio emergencial, deu um total de 25.500. Nessa situação,
esse ministro aqui, ele está na obrigatoriedade de fazer sua declaração de imposto de renda. Então, assim, eu vi a necessidade nesses últimos momentos de informar para vocês sobre, trazer essas dicas para vocês, porque eu percebi que existe muita dúvida ainda sobre essa declaração do pastor. E eu acredito que muitos pastores também, eles receberam auxílio emergencial. Então, devem ficar bem atento, fazer sua verificação e ver se você recebeu e se está na modalidade, né? Se está aí na obrigatoriedade de declarar. Porque se você não declarar dentro do prazo, você vai pagar multa. A entrega da declaração, ela iniciou-se no dia 1º de março de 2021 e vai encerrar agora às 23h59 do dia 31 de maio, pelo horário de Brasília. E quem atrasar, quem não conseguir enviar dentro do prazo, nessa situação nós já sabemos que vai haver a multa. Porque a Receita, ela tem o prazo para a gente poder enviar a declaração. Vou corrigir aqui. Como informar o INSS dos ministros religiosos na declaração de imposto de renda? Então, é uma dúvida constante. Em qual campo da declaração eu devo informar os pagamentos? Então, a gente sabe que as igrejas, as são PJs, então elas vão ser declaradas em rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica, do manual. Quando a gente acessa o programinha da Receita, lá tem uma ajuda que você pode tirar todas as suas dúvidas. Então, lá na página, de acordo com essa página, você tem que inserir todo aquele recebimento que a igreja pagou para o pastor na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E as DARF que foram pagas, vocês vão colocar lá no valor da retenção. E nesse momento, o ministro ele vai saber se ele tem valor restituído ou valor a pagar. Existem alguns ministros que eles têm dúvidas sobre imposto de renda e que eles mencionam o seguinte: eu paguei o DARF, então eu não preciso declarar, muito pelo contrário. Se houve retenção do imposto de renda e se pagou o DARF, você está, assim, na obrigatoriedade de fazer sua declaração de imposto de renda. Você precisa fazer esse ajuste. Então, fique atento sobre isso. Mas, por exemplo, Helena, eu não sabia disso e não foi pago em nenhum momento o imposto. E agora, o que fazer? Não é o ideal, mas quando você colocar o rendimento na declaração e não houve retenção do imposto, o programa também já vai gerar todo o imposto que o pastor vai ter que fazer o pagamento para o fisco. Um outro fator que nós devemos ficar bem atento é sobre a DCTF. Uma vez que eu tenha que reter o imposto de renda, eu já sou obrigada a enviar a DCTF com movimento. Então, se o rendimento desse ministro ele é cabível de reter imposto de renda, não houve essa retenção, você vai precisar de fazer esse ajuste, vai precisar de fazer esse pagamento. Mas também vai ter multa. A multa da DCTF é R$500 mensal. Pagando dentro de 30 dias, tem o desconto de 50%. Então, não é interessante deixar para pagar esse imposto na hora de declarar, porque existem outras obrigações que a gente precisa enviar mensal. Agora, quanto à Previdência, quanto ao INSS, como é que eu vou informar lá na declaração? De acordo, né, com a Instrução Normativa de 1500 de 2014, são admitidos a título de dedução as contribuições, artigo no inciso 1, para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esses artigos, viu, pessoal? Me desculpa. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da contribuição previdenciária, o valor pago a esse título, ele pode ser considerado para fins de dedução da base de cálculo, sujeito ao imposto mensal, desde que haja anuência da fonte pagadora e que o beneficiário lhe forneça o original comprovante do pagamento. Então, nessa situação, se houve o pagamento dos impostos do INSS, você vai informar na ficha de rendimentos tributáveis recebido, né, por pessoa física.
na aba Outras Informações, na coluna Previdência Social, conforme a página do ajuste do programa do Imposto de Renda de 2021. Nessa situação, você vai informar todo o INSS que fez o pagamento e ali você vai conseguir fazer o ajuste, vai conseguir fazer a dedução do que você já pagou sobre o INSS e se porventura tiver valor a maior pago no imposto de renda, a Receita ela vai restituir para o ministro, para aquela pessoa do CNPJ. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, vou abrir agora para as perguntas. Se não tiver, nós vamos encerrar. O foco aqui mesmo é que seria só mesmo essa aulinha, né? Essa instrução para que vocês entendam sobre a declaração do imposto de renda, sobre a importância. Se todo pastor que recebe essa prebenda e ele é acima da isenção, ele tem que, por isso, é a organização religiosa. Toda pessoa jurídica que paga para uma pessoa física, ela que é responsável de fazer essa retenção e efetuar esse pagamento. Agora, caso se a organização religiosa não fizer isso, ela será penalizada pelo fisco e ela assume também esse imposto de renda. Então, não é interessante aguardar uma notificação do FUTA. Então, não é interessante, pessoal. Então, a orientação que eu deixo para vocês é faça toda a retenção no prazo certinho, declare, né, faz a declaração do ministro e gratidão por todos aqueles, né, que esteve aqui. Como eu vi que não teve dúvidas, eu vou encerrar a live, vou agradecer a todos, né, aqueles que assistiram ao vivo, aqueles que vão assistir no gravado, e se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo, e até o próximo. Fiquem todos com Deus.